Quem foi Charles Haddon Spurgeon? Comumente referido como Charles Spurgeon, ele nasceu no dia 19 de junho de 1834. Foi um pregador batista reformado, nascido em Kelvedon, Essex, na Inglaterra. Converteu-se ao cristianismo em 6 de janeiro de 1850, aos 15 anos de idade. Aos 16 pregou seu primeiro sermão. No ano seguinte tornou-se pastor de uma igreja batista em Walter Beach, condado de Cambridge, na Inglaterra. Em 1854, Spurgeon, então com 20 anos, foi chamado para ser pastor na capela de New Park Street, Londres, que mais tarde viria a chamar-se Tabernáculo Metropolitano, transferindo-se para o novo prédio. Desde o início do seu ministério, seu talento para a exposição dos textos bíblicos foi considerado extraordinário, e sua excelência na pregação nas escrituras bíblicas lhe deram o título de o Príncipe dos Pregadores e o Último dos Puritanos. A família Spurgeon, escapando da perseguição contra os protestantes perpetrada por Filipe II, fugiu da Holanda para a Inglaterra, por volta de 1570, estabelecendo na região de East Anglia. No século XIX, os Spurgeon sofreram dura perseguição incitada por Carlos II contra os não conformistas. Anos mais tarde, os Spurgeon se estabeleceram em Istambul. Charles nasceu em 19 de junho de 1834, como primogênito de 16 irmãos, de John Spurgeon e sua esposa Eliza Jarvis, em Kelvedon, e foi batizado em 3 de agosto desse ano por seu avô, pastor congregacional chamado James Spurgeon. Recebeu o nome de Charles de um tio de sua mãe, devido a um antigo amigo da família de Spurgeon que os ajudou em uma hora de muita necessidade. Em agosto de 1835, seus pais mudaram para Colchester e entregaram Charles aos cuidados de seu avô, com quem viveu até os 5 anos de idade. Durante esse tempo, leu muitos e muitos livros. Entre eles, ele leu o tão famoso livro de John Bunyan chamado O Peregrino, obra que o marcaria para o resto de sua vida. Também leu, da biblioteca de seu avô, muitas obras de puritano. E aos 6 anos, voltou a morar com os pais, já devidamente instalados em Colchester. Aos 10 anos de idade, um pastor chamado Richard New impressionou muito ao jovem Charles ao declarar que esse menino pregaria o evangelho a grandes multidões. Esse fato marcou profundamente a mente da jovem criança. E Spurgeon cursou seus estudos em Colchester até 1884, indo depois a Newmarket para estudar numa escola localizada na área mais carente de Cambridge. De 1848 a 1850, Charles Spurgeon teve um período de muitas dúvidas e amarguras. Esteve sob grande convicção de pecado. Ficou convicto que não era um cristão de fato. Mesmo sendo criado em todo um ambiente religioso de sua família e região, e sob forte influência puritana e não conformista, em janeiro de 1850, tendo como objetivo ir a uma reunião matutina em uma igreja congregacional em Colchester para buscar paz em sua perturbada alma, se deteve numa capela de metodistas primitivos, mas em consequência da forte nevasca que por vontade própria estava ocorrendo naquele exato momento, nessa capela o jovem juntou-se à pequena congregação, quando, sem pregador para ministrar a palavra, um simples membro da igreja subiu ao púlpito. Mesmo sem grande habilidade de orador, ele repetiu nervosa e constantemente o texto de Isaías 45:22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Depois de certo tempo, apelou aos presentes que olhassem para Jesus Cristo, e Spurgeon olhou para Jesus com fé e arrependimento, tendo ele como seu salvador e substituto, e foi salvo. Após a conversão, Spurgeon voltou das férias em Colchester para Newmarket e foi batizado pelo pastor batista da igreja. Em 3 de maio de 1850, ele foi aceito na congregação batista. Depois, Spurgeon começou a distribuir folhetos nas ruas e ensinar a Bíblia na escola bíblica dominical. Em agosto, mudou-se para Cambridge, trabalhou na escola dominical também. Nesse mesmo ano, pregou seu primeiro sermão em Teviot,
em outubro de 1851, foi convidado a pregar na Igreja Batista de Walter Beach, ao norte de Cambridge. A congregação cresceu rapidamente. Em janeiro de 1852, Spurgeon aceitou o pastoreado efetivo dessa capela. A fama de Spurgeon logo cresceu na região como um potente pregador. Spurgeon pensou em cursar um seminário em 1852, mas desistiu da ideia. Em novembro de 1853, Spurgeon falou na União das Escolas Dominicais de Cambridge. O diácono em Essex o ouviu e contou sobre o jovem pregador a Thomas, diácono-chefe da capela em New Park Street, que o convidou a pregar nessa igreja em dezembro de 1853. Os membros daquela igreja, sem pastor efetivo desde 1853, o convidaram de novo, o jovem, a pregar, e nessa ocasião convidaram-lhe para ser testado, por 6 meses, para assumir o pastoreado vago da igreja. Porém, em abril de 1854, só 2 meses depois, foi eleito pastor e confirmado no cargo, o qual preencheu efetivamente até 1891. A igreja que Charles Spurgeon pastoreava, ela se localizava em uma área metropolitana, a Capela Batista de Rua de New Park, em Southwark, outrora fora uma das maiores igrejas da Inglaterra. No entanto, naquele momento, o edifício com 1.200 lugares contava com uma plateia de 232 pessoas. No início, eu pregava somente a um punhado de ouvintes. Contudo, não me esqueço da insistência das suas orações. Às vezes parecia que eles rogavam até verem a presença de Jesus ali para abençoá-los. Assim desceu a bênção à casa e começou-se a encher de ouvintes, e foram salvas dezenas e dezenas de almas. Lembrou Spurgeon alguns anos depois. Spurgeon logo causou muita agitação em Londres. Alguns os criticavam pelo seu estilo de pregação, teatral demais para alguns, caipira e vulgar para outros. Spurgeon era posto em dúvida até mesmo por seus colegas batistas. Alguns chegaram a publicar em jornais sobre suas dúvidas da real conversão de jovem Spurgeon. Mesmo com toda a oposição, a antes vazia e reduzida congregação atraiu a atenção de tantos, que em certos períodos chegou a citar que desde os tempos de George Whitefield e John Wesley, Londres não era tão agitada por um reavivador. Diversas caricaturas foram publicadas, algumas o elogiando e outras debochando de sua pregação. Nos anos que se seguiram, o templo antes vazio não suportava a audiência que chegou a 10.000 pessoas, somado à assistência de todos os cultos da semana. O número de pessoas era tão grande que as ruas próximas à igreja se tornaram intransitáveis. Tentou-se ampliar a capela de New Park Street em 1858, mas logo viu a necessidade de um lugar ainda maior. Portanto, foi construído o Grande Tabernáculo Metropolitano, com capacidade para 12.000 ouvintes, e aberto desde 25 de março de 1861. Mesmo assim, de 3 em 3 meses, Spurgeon pedia às pessoas que tivessem assistido aos cultos naquele período que se ausentassem a fim de que outros pudessem estar no templo para conhecer a palavra. No começo do seu ministério, Spurgeon, um ardoso calvinista, desde o início de sua conversão, teve que se defender de acusações de ser mais pendente ao arminianismo do que os demais batistas particulares. Em diversas ocasiões, Spurgeon pregou sermões que provavam que seus acusadores estavam equivocados. Com o passar do tempo, Charles Spurgeon se tornou uma celebridade mundial. Recebia convites para pregar em outras cidades da Inglaterra, bem como em outros países como França, Escócia, Irlanda, País de Gales, Holanda e Estados Unidos. Spurgeon pregava não só em reuniões ao ar livre, mas também nos maiores edifícios de 8 a 12 vezes por semana. Segundo uma de suas biografias, o maior auditório em que pregou continha exatamente 23.654 pessoas. Esse imenso público lotou o The Crystal Palace de Londres no dia 7 de outubro de 1857, para ouvi-lo pregar por mais de 2 horas. Casou-se em 20 de setembro de 1856 com Susanna Thompson e teve 2 filhos, os gêmeos não idênticos Thomas e Charles. Fazíamos cultos domésticos sempre.
quer hospedados em um rancho nas serras, quer em um suntuoso quarto de hotel na cidade. E a bendita presença do Espírito Santo, que muitos crentes dizem ser impossível alcançar, era para nós a atmosfera natural. Vivíamos e respirávamos nele, relatou certa vez Susana. Thomas Spurgeon chegou ao pastoreado o tabernáculo metropolitano 2 anos após a morte de seu pai. A importância de Charles Haddon Spurgeon como pregador só encontra parâmetros em seus trabalhos impressos. Spurgeon e seu amigo John, um editor e membro da New Park Street, começaram em 1855 a publicar semanalmente sermões e impressões vendidos a baixo preço. Pelos idos de 1850, era uma prática muito comum a publicação e distribuição de sermões escritos pelos maiores pastores não conformistas, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. Spurgeon publicou seu primeiro sermão em Cambridge num semanário avulso e em 1855 surgiu a ocasião da publicação semanal. Os sermões pregados por Spurgeon domingo de manhã eram publicados na quinta-feira seguinte e revisados pelo próprio Spurgeon, e os sermões pregados no domingo à noite e quinta-feira à noite eram reservados para futuras publicações. Isso e mais alguns sermões escritos por Spurgeon, quando doente, formaram um tal acervo que garantiu a publicação semanal até o ano da morte de Spurgeon, e dos outros até 1917, totalizando 3.653 sermões publicados, divididos em 63 volumes. O sermão número 537, A Regeneração Batismal, pregado em 1864, foi o que mais vendeu individualmente quando Spurgeon era vivo. A demanda chegou a 300.000 impressões em uma semana. Em 1892, os sermões de Spurgeon já eram traduzidos para cerca de 9 línguas diferentes. Muitos sermões de Spurgeon eram enviados via telégrafo aos Estados Unidos e republicados lá. Depois de 1865, muitos deles foram censurados pelo fato de Spurgeon ser totalmente contra a escravidão dos negros africanos. Também escreveu e editou 135 livros durante 27 anos, e editou uma revista mensal denominada A Espada e a Espátula. Seus vários comentários bíblicos ainda são muito lidos. Spurgeon, desde o início de seu pastoreado, começou a treinar alguns jovens que ele cria terem o chamado para obra evangelística e pastoreado. Seu primeiro aluno foi Thomas Methurst, em 1856. Com o tempo, muitos jovens começaram a requerer de Spurgeon instruções a ele, junto à congregacionalista George Rogers, abrindo em 1856 o Colégio do Pastor, e Rogers foi colocado como diretor. Nos primeiros anos, o colégio funcionava na casa de Rogers, e Spurgeon bancava com as despesas dos alunos com o lucro da venda de seus livros e sermões. Depois de certo tempo e o aumento dos alunos, as aulas eram dadas na antiga e desocupada capela de New Park Street e, posteriormente, na parte inferior do tabernáculo metropolitano. Várias conferências foram realizadas nesse colégio. Depois da morte de Spurgeon, em sua homenagem, o colégio foi renomeado de Spurgeon College e existe até hoje, sendo uma das instituições de preparação de pastores ao ministério. Em conexão com este trabalho, surgiu uma associação de colportores, responsável pela evangelização e distribuição de materiais evangelizados e teológicos. Mais tarde, a esposa de Spurgeon, Susana, abriu um fundo para distribuição de literatura para pastores e o fundo de ajuda aos pastores pobres. Spurgeon enfrentou muita oposição no fim de seu ministério. Pelos anos de 1887 a 1888, ele foi envolvido na que se chamou a controvérsia do declínio, quando Spurgeon criticou duramente muitos membros da União da Igreja Batista da Inglaterra, que estavam afrouxando a sua pregação diante do liberalismo teológico e da alta crítica. Spurgeon foi, durante muitos anos, criticado e taxado de antiquado. Muitos deixaram de contribuir com as obras sociais e missionárias do tabernáculo metropolitano. É certo para muitos que essa controvérsia, que foi travada em sermões, reuniões e editoriais, desgastou ainda mais a debilidade de saúde de Spurgeon, que por fim se desligou à União Batista em 1887. Posteriormente, a Congregação Batista voltou a se associar à União
mas desde que Peter Mester assumiu o pastoreado do Tabernáculo Metropolitano em 1970, ele rompeu novamente com a União Batista. Até os últimos dias de pastoreado, Spurgeon batizou 14.692 pessoas. Neste meio tempo, Spurgeon teve sua saúde gravemente debilitada. Spurgeon desenvolveu por volta dos 25 anos gota e reumatismo e grandes ataques de depressão, principalmente depois de 1857, quando um culto realizado em Surrey Garden foi organizado para cerca de 10.000 pessoas e, devido a um tumulto provocado por um falso alarme de incêndio, levou à morte de 6 pessoas. Quanto mais a idade avançava, mais essas enfermidades o debilitavam. Pelo que o registrado em suas biografias, ele teve uma melhora na gota, mas mesmo dessa forma nunca esteve em pleno vigor novamente. Sua mulher também tinha graves problemas de saúde e isso agravava mais ainda a situação. Por diversas vezes, Charles teve que se ausentar de seu púlpito por recomendação médica. Chegou a passar um período de férias de 1864 e depois, muitas vezes, sempre no fim do ano, se hospedava em Menton, sul da França, pelo clima mais quente que na Inglaterra, e também por recomendação médica. Depois de 1887, foram cada vez mais constantes essas viagens, chegando a passar meses em retiro. Nessa época foi diagnosticado de doença de Bridge, uma doença degenerativa e crônica, sem cura. Muitos sermãos seus eram lidos e outros escritos e enviados ao tabernáculo para leitura, para suprir a falta do pastor. Em 1891, sua condição se agravou mais, forçando Spurgeon a convidar o pastor presbiteriano Arthur Pearson dos Estados Unidos para assumir temporariamente a função principal no tabernáculo. E Spurgeon ficou em Menton até 31 de janeiro de 1892, quando depois de alguns dias de melhora de seu estado, houve uma grande deterioração de sua saúde, levando ao óbito nessa data, aos 57 anos. O corpo de Spurgeon foi trasladado da França para a Inglaterra. Na ocasião de seu funeral, 11 de fevereiro de 1892, muitos cortejos e cultos foram organizados em Londres, e 6.000 pessoas leram diante de seu caixão o texto de sua conversão, Isaías 45:22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Spurgeon está sepultado no cemitério de Norwood, com uma placa que diz: aqui jaz o corpo de Charles Haddon Spurgeon, esperando o aparecimento do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo.